Sejam bem-vindos ao 31º episódio do seu Supremo Cast. Chiquinho, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Eu estou, como a maioria dos concurseiros, apenas achando que tenho lugar de fala no episódio de hoje. E aí, Carol, como é que você está, minha amiga? Eu tô super bem e olha, eu vou te falar, eu tô tão disposta porque eu comecei a colocar em prática as dicas do nosso 29º episódio com o Bruce sobre atividade física. Ah, você tá Eu tinha falado, Carol? agora eu tô subindo e descendo as minhas Maravilha. escadas desenfreadamente. E Gostou espero que da o dica Chiquinho das também escadas, né? gostei e espero que o Chiquinho esteja fazendo o mesmo, porque nós estávamos com o mesmo problema, né, de não ter espaço para fazer atividade Você física. tá treinando bem, Chico? Como é que você tá? Pois é, eu estou subindo e descendo escada também. Aqui no prédio são só 7 andares, mas já é o suficiente para dar uma Nossa, treinada. tá humilhando mesmo, hein? Só 7 andares, Só os quais 7. eu subo de frente, de lado e de costas, para que o treino fique mais intenso. E lendo o meu Kindle. E lendo o Kindle, claro. Mas esse, na verdade, é o meu maior lamento. Não poder fazer exercício aeróbico lendo, para mim, é quase assim. Cara, podcast, irmão, você tá louco? Podcast é ótimo para esse momento. Com certeza, não, mas eu corro ouvindo podcast. Mas eu gosto de variar na bicicleta, lendo um pouco. Aí eu fico por 1 hora pedalando. E o nosso convidado de hoje também é marombeiro, não é isso? Seja bem-vindo, professor Pablo Leonardo. Como é que você tá, meu caro? E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Primeiramente, aí, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus colegas que estão aqui comigo, também para os ouvintes, nossos alunos aqui, também do Supremo Cast, do Supremo TV. É um grande prazer estar aqui. E sem saber, eu estou no mesmo ritmo da Carol, porque o elevador estava estragado. A hora que eu cheguei em casa, eu tive que subir 8 andares de escada. Se eu tivesse um livro igual o Chiquinho, ninguém me seguraria. Você é adepto da atividade física, não, Pablo, ou não? Eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. Eu não tenho muita paciência para musculação, eu sou um pouco ansioso, eu não tenho muita paciência, mas eu gosto de pedalar, de correr, de nadar e por aí vai. Infelizmente, nessa quarentena, o que está sobrando para eu fazer é pular corda. Estou pulando corda direto, pular corda profissional é muito na bom, corda. É bom demais. Pular corda é um dos melhores exercícios que tem, é muito bom, exige coordenação motora, é muito legal, cara. Tô me virando com o que eu posso, né, gente? Então, cada um tá fazendo do jeito que pode, né? Então, não pode ficar parado, senão enferruja. Isso aí. É verdade. Tá adaptando as novas rotinas a esse período de quarentena, né? No nosso caso, já é o quê? O 4º episódio que a gente grava, não é isso? O Marcos, o Bruce, o Thiago e a Cris, e agora o Pablo. Né? Estou com saudade dos nossos estúdios lá no Supremo para a gravação do Supremo Cast, mas estamos aqui também. Continuando, né, Carol, a entregar, como a gente tinha combinado, 40 episódios no ano de 2020. Ô, Pablo, conta pra gente, cara, de onde você veio, como é que você chegou até aqui hoje, como é que você dá aula de informática, porque esse é o nosso tema de hoje, ouvintes. Vamos falar sobre informática nos concursos públicos. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte do Supremo Cast, Pablo, a sua história, cara. Você formou em quê? Em Direito? Em Matemática? Em Computação? Conta um pouco aí da sua trajetória, cara. Eu sempre gosto de conhecer um pouco mais dos professores do time Supremo quando eles vêm aqui no Supremo Cast. Bom, vamos lá. Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E como é que começa a minha trajetória? É um negócio muito louco, né? Com esses concursos, né? Com a informática. Na verdade, quando eu tinha uns 17 anos, eu perdi meu pai e eu trabalhava, fazia aqueles estágios de 2º grau e tudo, e eu falei, não, preciso dar um jeito aqui, e fui trabalhar numa empresa com e-commerce, comércio eletrônico. Eles vendiam muito pelo Mercado Livre, por aí vai. E aí eu falei, poxa, acho que tem uma oportunidade aqui, vou montar um negócio para mim. E aí eu aprendi a pegar aqueles controles de videogame, de PlayStation, e adaptar aquilo para funcionar num computador. E aí, nessa época, eu detonei. Assim, de Minas Gerais, eu era o primeiro de ranking de vendas e tal. E aí acabou que eu não tinha experiência nenhuma,
o meu negócio acabei quebrando e eu precisei, falei, caramba, eu vou fazer começar a estudar para a faculdade mesmo. Mas espera aí, você empreendia ou você trabalhava para alguém? Você era Não, eu empreendedor? empreendia. Quando eu comecei a vender esses controles, eu saí do lugar que eu trabalhava e vim trabalhar por minha conta. Sozinho. Comecei a empreender, exatamente. Só que não tinha experiência, e aí fiz uma compra errada, acabou que a mercadoria, eu tinha investido meu dinheiro todo, ela não chegou. Falei, não, preciso trabalhar, vou estudar para uma faculdade e vou trabalhar numa empresa. E aí, num curso preparatório, eu conheci um cara que chama Lucas, e o pai dele tinha uma loja de informática. E ele me deu uma oportunidade lá. Olha, pra você ver que loucura. Legal. E aí, o que aconteceu? Mas você era o quê? Professor já desse curso preparatório? Você era aluno? Não, eu estava estudando nesse curso preparatório para entrar para a faculdade ainda. Eu tava pré-vestibular. Exatamente, exatamente. E aí, trabalhando, estudando de noite nesse pré-vestibular, e trabalhando de técnico de informática, um dia eu fui instalar um computador e uma senhora falou assim, poxa, você não me dá umas aulas, não? Eu estou precisando. Eu falei, eu não sei ensinar, eu sei usar. Ela falou, não, vem aqui, me ensina e tal. E aí eu fui. Não foi minha mãe essa senhora, não, por um acaso? Será que foi? E aí ela falou, poxa, você leva o maior jeito para isso e tudo. Eu falei, não, mas não. E aí acabou que eu comecei a fazer faculdade de ciência da computação. Nessa época, eu comecei a trabalhar em um curso preparatório muito grande aqui de BH, como eu era digitador, que era o Orville Carneiro, que já fechou. Foi nosso e eu parceiro. Trabalhava no setor. Exatamente. Nessa época, estava aquela a galera lá, o pretório estava lá em cima. Aí eu só ouvia falar, Bruno, a galera toda, o pessoal gravando e tal. Aí surgiu o Interasat, eu falei, caramba, os caras mesmo e tal. E aí, a minha chefe falou assim, Pablo, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que reduzir o quadro de funcionários e você é o único que está fazendo faculdade, então você tem uma oportunidade melhor de arrumar uma outra coisa. Mas eu vou te dar uma chance. Eu vou te colocar na monitoria, você vai dar um plantão aqui para a gente, aqui para os alunos do curso. E a partir daí, Bruno, nunca mais eu parei. Terminei a faculdade, não trabalhei com Mas você fez faculdade de quê? Ciência da computação. Ciência da computação. E aí, na verdade, quando eu me formei, apareceram várias oportunidades para trabalhar na área e por aí vai, só que eu já tinha descoberto meu amor por lecionar para concursos públicos e, graças a Deus, deu certo. E fui ficando cada vez mais envolvido e mais apaixonado, né? E quando eu comecei a subir, comecei a ir para os cursos bem bacanas mesmo, apareceu a oportunidade, né, de ir fazer parte lá do time do Supremo TV, né, do qual faço parte até hoje e pretendo fazer até o final da minha vida. Garoto, é isso aí. Então você leciona já há quanto tempo, cara? Quanto tempo você já é professor? Uns 10 anos? Mais. Eu comecei com 21, eu estou com 36. Então 15 anos de aula aí já. 15 anos já, sala de aula. Passa rápido, né, cara? Cara, muito rápido. Eu lembro do teste que eu fiz para ver se eu seria capaz de encarar uma sala de aula. Exatamente desse teste. E só concurso, né? Como você falou, né? Só concurso. E sabe por quê, Bruno? O pessoal fala assim, poxa, Pablo, mas se você ensina para concurso, você pode ensinar a minha mãe, você pode ensinar o meu pai. Na verdade, aí é que está. A informática que é cobrada no concurso é totalmente diferente do que a gente usa no dia a dia. E é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Com certeza, cara. Como que a gente deve estudar a informática. E essa história sua, ela casa um pouco, né, com a minha e com a do Chico também, porque a gente começou, fomos nascidos e criados dentro de curso preparatório. Eu também nunca lecionei em faculdade na minha vida. O Chico até teve um período que lecionou em faculdade, né, Chico? Mas a genética do Chico é curso preparatório também, começando com a gente lá no Supremo, né, Chico? Exatamente. Eu hoje leciono em graduação e pós-graduação também, mas minha genética é de curso preparatório, inclusive com o Pablo falando que ele se lembra do teste dele para ver se seria capaz de encarar uma sala de aula, e eu me lembrei exatamente do meu na turma da OAB do Supremo, e realmente passa muito rápido e parece mesmo que foi ontem. Galera, o tempo voa. Mas e que é uma bom. Loucura. Você sabe quando que eu senti esse frio na barriga de novo?
escrivão, o hora H do escrivão, aqui que teve em Belo Horizonte, que a hora que escrivão eu entrei de polícia, no palco, né? Exato, a Polícia Civil de Minas Gerais, a hora que eu entrei no palco, que eu olhei para 1.000 e tantas pessoas olhando para mim, cara, eu arrepio até hoje. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, vai. Aí eu falei, nossa senhora, as pernas. E isso aí já tinha o quê? Pô, já tinha 13, 14 anos que eu dava aula. Foi 1º de dezembro de 2018. Essa é a data, 1º de dezembro de 2018. Uma chuva torrencial em Belo Horizonte. É verdade. Lá no Cine Brasil. Pra gente, a cada turma que começa, pelo menos eu sinto isso. Cada vez que a gente entra ali e vê os alunos a primeira vez, é como se fosse a primeira vez mesmo, né? A gente tem aquela sensação. Exatamente. E sem falar que o Hora H é uma dinâmica completamente diferente da sala de aula, né? Porque é uma palestra dinâmica de resumos de tópicos específicos. Então, a gente vai com o nosso padrão mental da sala de aula e muitas vezes isso traz... exatamente. Isso traz até uma insegurança na hora. Você tem que buscar... E é uma palestra de performance, né? É uma palestra de performance. Exato. Onde você está dando aula para o aluno performar no dia seguinte. Então, é uma adrenalina muito alta mesmo para nós, professores. A energia do dia, né, do evento. A energia, Carol, falou tudo. É um evento muito diferente. E vamos torcer para a gente conseguir fazer o Hora H em Curitiba, né? Vamos ver se tudo vai estar bem até lá em termos de coronavírus, para a gente conseguir. Com certeza vai ser um Hora H aí para mais de 2, 3 mil pessoas pelo número de inscritos que a gente já tem na turma preparatória para delegado Paraná. Quem sabe a gente consegue fazer um Hora H lá para 2 ou 3 mil pessoas em Curitiba. Já estamos trabalhando nesse sentido. Vamos ver se a crise sanitária vai permitir que a gente faça esse evento presencialmente. Ô, Carol, mas você separou alguns tópicos aí para a gente, né? Dá uma brifada no nosso ouvinte sobre o que vai tratar a nossa pauta de hoje com Pablo Leonardo. Bruno, a disciplina de informática é cobrada recorrentemente em diversos concursos, tanto para nível médio quanto para nível superior, né? Como papiloscopista, escrivão, investigador, analista, técnico. E o Pablo vai concordar comigo, é uma disciplina que causa um verdadeiro pânico em todos os candidatos, né? Todo mundo quando fica sai louco. Edital, Carol, quando sai edital e tem informática, já vem aquela chuva, né, de direct. Ai, mas cai informática, meu Deus! E etc. Exato, exatamente. Porque é uma matéria muito extensa, cheia de detalhes, né, Pablo? Mas, por outro lado, também tem aqueles concurseiros que pensam assim, eu já mexo com computador durante o dia inteiro, eu vou me dar bem nessa prova, eu vou focar no que eu ainda não tenho tanta facilidade, assim, uma outra disciplina do edital, porque informática eu me garanto, eu mexo no computador, então eu vou me dar bem na prova. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que estudar informática é muito mais do que mexer no computador, e o Pablo está aqui hoje para falar para a gente isso, porque ele, mais que ninguém, tem lugar de fala, né? Exatamente. E eu abri o SupremoCast hoje falando justamente que eu, como boa parte dos concurseiros, só acha que tem lugar de fala nesse contexto, justamente porque eu acredito que o segundo grupo que a Carol nomeou é mais numeroso. Sabe? Qual que é o segundo grupo? O segundo grupo é daquelas pessoas que, num primeiro momento, até ficam impressionadas com o fato de ter informática, mas diz, não, informática, eu mexo com Windows tô tranquilo. Eu jogo online, eu mexo... O Chiquinho joga online, não joga, Chiquinho. Como que preconceito é esse, Carol? Não, de forma alguma. Não, preconceito nenhum. Inclusive, tem amigos que são jogadores online. Eu não tenho preconceito, tem até amigo que é. Tem até amigo que é. Mas eu não gosto tanto de jogos eletrônicos online. Eu prefiro jogos eletrônicos ou que que tem um bom enredo, um enredo muito complexo, ou que me desafiam estrategicamente. Então, jogos online costumam ser meio bobos e repetitivos. Eu gosto de jogos de interação muito mais de jogos analógicos. Mas falando especificamente sobre informática, e repetindo o que eu disse, no meu primeiro bloco, na preparação em Direito Penal para a prova de delegado de polícia do Paraná, estatisticamente, os alunos que são bem-sucedidos em concurso de forma mais frequente são aqueles que têm um conhecimento de mediano para bom em todos os pontos do edital.
pior coisa que o aluno pode fazer é menosprezar ou negligenciar uma matéria pelo número de questões, porque ele não está concorrendo com boa parte das pessoas que vão tão bem na prova quanto ele, em direito penal ou em processo penal. A concorrência se faz realmente exatamente nas matérias pouco conhecidas, que normalmente são negligenciadas, e, nesse contexto, a informática é a mais negligenciada de todas, porque o aluno acha que sabe e tem poucas questões, então, se eu vou levar uma nas coxas, vai ser informática. Exato. Que, na verdade, esse é o diferencial. Ô, Chico, esse é o diferencial. Sem a gente conversar, nós estamos totalmente alinhados. Não sei se você assistiu minha aula de apresentação, eu falei exatamente isso na turma. Eu falei, olha, esses 75 questões aqui de penal, processo penal, leis penais, constitucional e administrativo, a galera vai todo mundo tirar 60, 65, a galera vai bem nesses 75 pontos. Mas vai estar dentro dos 1.000 classificados para a segunda fase do Paraná, aqueles que forem bem em civil, criminologia, medicina legal, humanos e informática. Agora, Pablo, a gente já conversou sobre isso, até naquela live que eu fiz de análise do edital da Polícia Civil do Paraná. Já fez, Chico, prova de informática em concurso? Não, nunca fiz prova de informática em concurso. Já fez, Carol? Já fiz. Já fez? Câmara, fiz o concurso para a Câmara de Belo Horizonte. Fiz também Câmara Municipal. Fiz uma outra prova também que tinha informática. Você nunca fez, Chico? Nunca fiz. Eu já testei várias questões, né, quando eu saí da faculdade e comecei a estudar para concurso e tal, mas eu confesso que eu fazia parte desse grupo que eu anunciei aí. Tipo, informática a gente dá uma improvisada, atalho do Windows, como se fosse tão simples. Bom, eu comecei a minha fase de concurseiro ali nos anos... Eu comecei até antes de me formar, né? Em 98, 99, eu já fazia concurso. E, Pablo, eu te confesso, aquela época ali começou, pelo que eu me lembre, tá, cara? Você pode me corrigir, mas ali começou a cobrança de informática. Eu lembro que a gente tratava com áreas de novidade, até porque estava chegando a internet no Brasil nesse mesmo momento ali, 96, 97, né? Eu lembro que eu fiz alguns concursos, Ministério Público da União, técnico, que eu fui aprovado. O próprio concurso de delegado federal, quando eu fiz, Chico, caía, viu, cara, informática. Mas como eu tinha feito um curso bom, eu não lembro se foi no SESC ou no SENAC, de Windows, Word, Excel, Explorer, aquele basicão que todo mundo fazia na época, com esse meu conhecimento que eu tinha obtido nesse tipo de curso do Sistema S, que era muito comum, eu consegui fazer uma boa prova na Polícia Federal. Não zerei, lógico que não gabaritei, mas eu não fui mal não em informática no meu concurso de delegado federal. Mas, Pablo, para a gente começar, se eu fizer um corte aí de 15, 20 anos, nesse tempo que seleciona, mudou muito, né, o jeitão da prova de informática, não mudou? Conta isso para a gente aí, até para refutar tudo isso que eu, Chico e Carol falamos aqui. Bom, vamos lá. Se você for pensar, Bruno, pensa na década de 90. Quem tinha computador era quem tinha muita grana. O cara, ele escolhia, ou ele vai comprar um computador, ou ele vai comprar um carro. Né? Era muito dinheiro. Nos anos 2000, o computador começou a popularizar. Então, mas mesmo assim, ainda não era comum você encontrar um computador em uma casa. O pessoal falava assim, você conhece o Chiquinho? Qual o Chiquinho? Aquele que tem um computador. Não, conheço, o cara do computador. Nos dias PCs, de hoje, né? Os personal computers, Pentium 100, Pentium 200... 266, 486, aquele negócio. Sim. Hoje em dia, é estranho se você tiver apenas um computador em casa. É verdade. Ou seja, hoje em dia você tem um computador, uma Smart TV, que é um computador, um smartphone ou dois, um tablet e por aí vai. Então, aquele conhecimento que foi cobrado quando você fez o concurso em 2001, cara, que você fez com o curso que você fez no SENAC, hoje em dia, o nível de cobrança é muito superior, porque aquele lá, hoje, a gente aprende usando o computador. E o nível de cobrança das provas hoje é bem elevado mesmo. Tanto que hoje, em uma prova de concurso nível médio, são cobrados conceitos que um cara que é analista de sistemas não consegue, não aprende na faculdade, que eu não aprendi na faculdade. Caramba!
Eu estou cansado, porque esse curso de ciência da computação, a gente costuma ver assim, numa sala 40 homens e 2 mulheres, 3 mulheres. Então, esse cenário, eu vejo sempre assim, uma aluna vira para mim e fala, Pablo, você acredita? Eu dei a lista de exercícios para o meu marido, analista de sistema, tentar me explicar, ele não conseguiu. Eu que expliquei para ele. Isso é um cenário atual e vai continuar assim, sabe, Chiquinho? Caramba! Por isso que eu falo o seguinte, aquela pessoa que não entende nada de informática, para mim, é o aluno ideal, porque a gente vai pegar essa pessoa e vai ensinar do zero, cara. Eu chamo de lote limpo na minha aula, Pablo. Ó, tem conceito que não adianta eu fazer reforma, eu tenho que demolir a casa e construir outra nova. Não adianta eu pegar a sua casa e fazer reforma, porque a base é fraca. Eu tenho que chegar com a máquina, demolir o conceito, limpar o lote que eu falo. Depois que o lote está limpo, eu ergo uma casa nova. Eu sempre uso essa metáfora, cara. Exatamente. E eu sempre uso uma outra também, que é o seguinte. Eu falo que essa informática que a gente aprende no dia a dia é como se fosse uma briga de rua. É quando você aprendeu a brigar na rua, aquela briga suja, joga pedra, dá voadora. A do concurso não, cara. Você tem que ser faixa preta de jiu-jitsu. É aquela arte aplicada, bonitinho. É uma luta limpa. A do concurso é assim. Você tem que entender cada sigla, cada conceito. Perfeito. E isso a gente consegue passar para o aluno tranquilamente, desde que o aluno venha com humildade para aprender. Porque senão o cara fica, mas eu já sei usar o computador. Não, mas não é isso que é cobrado. Não é isso. É outra coisa. Quase como tirar a carteira de motorista, né, Pablo? Exatamente. Que o instrutor fala assim, o cara tá cheio de vício. Isso, o cara chega cheio de vício. Não, já dirige desde os 13 anos de idade. Aí já faz a curva do jeito dele, pisando na embreagem, sem olhar no retrovisor. Exatamente. Aí o instrutor fala, olha, esquece tudo que você acha que você sabe e nós vamos começar do zero nos fundamentos. Eu vou te ensinar a fazer a curva, eu vou te ensinar a acelerar, vou te ensinar a passar marcha. E é melhor, talvez, um aluno que não sabe dirigir, que já pega tudo isso sem vícios e consegue passar de primeiro. Tipo isso, né? Exatamente. E é exatamente isso. É a questão dos vícios. É a questão dos vícios. E para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Bruno, daquela live que nós fizemos, que foi para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Concurso de delegado... Do Distrito Federal. Do Paraná. Não, do Paraná, quando saiu o edital. Da análise digital, porque a gente fez também para escrivão do Distrito Federal. Exatamente. Naquele dia que a gente fez o concurso do Paraná, saiu o edital, o pessoal estava desesperado com a informática e tal. Concurso de delegado não é comum cobrar a parte de informática. O de São Paulo veio e o do Paraná veio. Teve uma fase ali entre 2000 e 2015, vamos colocar assim, que foi comum cobrar, mas os próprios delegados começaram a questionar muito isso. Por que cobrar de um concurso que é carreira jurídica a informática, né? Mesmo porque o delegado vai ter o escrivão assessorando, se precisar fazer uma perícia, ele vai ter o perito para lhe ajudar. Enfim, eu particularmente, o Pablo, é uma posição minha enquanto jurista, eu não gosto de matérias que não são do direito em concurso de carreira jurídica. Então, cobrar atualidades, história do Estado, geografia, igual alguns concursos já cobraram, né, Chico? A gente viajou o Brasil todo aí. Cobrar informática, português, inglês. Eu não gosto muito em carreira jurídica, mas entendo, essa moda já foi maior, como você acabou de colocar muito bem. Hoje, pouquíssimos são os estados que, em concurso de delegado, cobram informática. Se eu olhar, carreira de delegado é uma carreira jurídica. Não cai informática em concurso de juiz, não cai informática em concurso de defensor público, não cai informática em concurso de promotor. Por que tem que cair no concurso de delegado? Esse é meu questionamento. Se a carreira é jurídica, a informática ela foi colocada um período para gerar eliminação de candidatos. Então, eu sou um pouco contra, essa é minha opinião pessoal, vocês podem discordar, claro, mas em carreira jurídica é direito, é o que o cara vai precisar saber num primeiro plano. Né? Eu até concordo, eu acho que nas carreiras de
de assessoramento, faz muito mais sentido se cobrar informática do que na carreira de delegado de polícia, mesmo porque, como você disse, né, a Lei 12.830 estabelece como função jurídica a função do delegado de polícia. E eu acho que quando história e geografia costumam cair nessas provas, aí sim é para eliminar candidato de uma forma um pouco bairrista, por assim dizer, né? Para cobrar particularidades da história daquele estado e filtrar pessoas de fora. Pelo menos nesse contexto, a cobrança da informática é mais democrática. E eu até acho que língua portuguesa deveria cair em todo concurso, mas aí é polêmica da minha parte, vocês podem discordar. Mas aí cara, eu entendo. A parte, se você for pensar, cara, olha para você ver que loucura que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, todo mundo está sofrendo com clonagem de WhatsApp, roubo de dados bancários e por aí vai. Então, por essa parte, eu acho a cobrança da informática, principalmente a parte de segurança da informação, interessante, cara. Mesmo que sejam poucas questões, mas para a pessoa ficar atenta, saber como lidar com as informações, como é que são os golpes. Então, nesse ponto, eu acho interessante. Sim. Entendo. E você estava falando, cara, a gente acabou te cortando aqui, você ia falar que a gente estava analisando, né, na live, e aí você falou lá na live sobre o que caía no concurso, né? A gente cortou seu raciocínio. O perfil dos alunos, né, que eu tenho no WhatsApp, que são os alunos do Supremo TV, que estão nos grupos e tal, geralmente a galera que está estudando para delegado é uma galera muito aplicada. Tanto que a hora que saiu o edital, todo mundo, Pablo, você vai fazer a apostila, como é que é? Você está no Supremo? Tô. Eu peguei e apliquei um simulado, só para você ter uma ideia, rapidamente, um simulado, 5 questões. Falei, gente, testa, média 1.3, de 5, média 1.3, só para você ter uma ideia. Cara, aí o cara fala assim, nossa, mas eu fui eliminado por causa de 1 ponto, se eu fizer 1 ponto em informática, tá bom. Não, você ficou 1 ponto da nota de corte. Você ficou 1 ponto para ser classificado. Agora, imagina se você fizer 4 pontos a mais. Se você conseguir isso na informática, que vai ser decisiva, cara, você vai para as cabeças. Então, eu sempre falo que é igual o carro de Fórmula 1, né? Os engenheiros ficam estudando ali o ano todo para conseguir tirar 300 gramas no carro, 200 gramas, e isso vai fazer com que ele tenha vantagem em relação aos concorrentes. Aqui é a mesma coisa. A gente estuda, né? Não é só porque tem menos questões que você vai estudar menos, como o Chiquinho falou. Você tem que dar a mesma importância para você conseguir aqueles pontos, né? Aquela disciplina que todo mundo trata como inimiga, nós vamos fazer com que você trate como aliada e aí vai te dar os pontos que você precisa para subir igual um foguete. Perfeito, meu amigo, perfeito. Até uma forma estratégica, né, de conseguir ultrapassar os candidatos que têm esse pensamento de que eu vou estudar outras disciplinas que são as que eu preciso mais. Exatamente. Ô, Pablo, e tudo bem, cara, a gente está conversando aqui, né, legal, mas como é que a galera estuda informática, já que não é essa informática da usabilidade comum, vamos usar essa expressão, né, do uso do dia a dia. Não adianta eu ficar no computador o dia inteiro que eu posso não acertar nada, como você colocou, numa prova de informática. Então, como é que você limpa esse lote, coloca o cara do zero e constrói esse raciocínio de informática com ele, principalmente, né, cara, em concursos jurídicos aí, mas não só em concursos jurídicos, em concursos de nível superior variados, como de analista, dependendo do cargo, de técnico, como concurso de investigador, de agente, de escrivão, de papiloscopista e de outras carreiras também que cobram informática. Por quê? Normalmente é uma galera que nunca estudou informática, às vezes uma galera até das humanas, né, e não das exatas. Então, como é que você coloca a informática na cabeça dessa galera? Passa umas técnicas aí para o ouvinte do Supremo Cast passar a aplicar ou entender melhor essa disciplina. Ajuda a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o cara quando ele cisma, ele fala assim, não, agora eu vou encarar um concurso público, eu vou com todas as minhas forças, eu vou investir. Esse é o primeiro concurso dele. Ou ele não estuda informática, porque ele acha que não sabe nada, ele fala, eu não vou estudar, não sei nada disso, vou deixar para lá. Ou ele não estuda porque ele acha que sabe muito. Em geral, a primeira vez que o cara está fazendo concurso, ele deixa a informática de lado. Aí, infelizmente, Bruno, ele toma aquela rasteira, cai de nuca no chão. E aí ele me procura, aí a frase é sempre a mesma. Pablo, eu negligenciei a informática. Agora eu preciso estudar da maneira correta. E muita gente acha
que para estudar informática você precisa ficar no computador. Não precisa. Você consegue gabaritar uma prova de informática sem nunca ter colocado a mão em um mouse. Opa! A cobrança é teórica. Exato, porque é tudo teórico. Não é prático, né? É tudo teórico, entendeu? Como é que a gente estuda? Eu sempre crio, quando eu começo uma turma, o tal caderninho da informática. Antigamente, Bruno, eu mandava esse caderninho por e-mail. Eu deixava na área do aluno do Supremo esse caderninho. Eu digitava no Word e deixava. Uhum. Eu passei a perceber que os alunos imprimem e depois nem olham. Então eu falei, gente, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Todo mundo tem que anotar. Aí o aluno falou comigo, pô, mas anotar informática? Eu falei, cara, da mesma forma que você anota português, da mesma forma que você anota direito. Você vai anotar e você vai tratar com o mesmo respeito que você trata as outras. Perfeito. Cara, usar computador, para mim, sinceramente, não funciona, porque você começa... Como é que você vai estudar? Você vai abrir o Word e aí? Você vai ficar clicando? Você está conhecendo o programa, mas você não está memorizando nada. Não é muito melhor você, por exemplo, pegar uma apostila e anotar, ou assistir na aula, você está assistindo a aula e anotando, o Pablo falou que no menu arquivo tem o comando novo, abrir. Aí você vai fazendo seu resumo, cara, igual você faz com direito. O estudo da informática, ele é super analógico. O único meio digital que você vai usar é o computador para assistir a aula. Ou ouvir um podcast, por exemplo. Assim eu penso, né? E, na verdade, cara, a gente já sabe como que o Word é cobrado, a gente já sabe como que o Excel é cobrado, e então a gente vai direcionando os alunos para aquilo ali. Então é uma aula, pelo que eu entendi, mais conceitual, onde se trabalha mais conceitos. Então, o que é um hardware, o que é um software, o que é isso, o que é um programa tal, o que é um programa Y, qual é a função disso, o que faz um malware. Então você vai, conceitual mesmo. Por exemplo, o que é uma memória? Geralmente, quando eu falo para a pessoa que o computador ele é formado pela parte de hardware, que é físico, e a parte de software, que é lógico. Mas o pessoal que é brigador de rua vem com aquela assim, hardware eu chuto, software eu xingo. Aí eu viro e falo assim, e memória? Né? Essa quando foi ótima. O pessoal fala, hardware, eu já sei, hardware a gente chuta. Aí eu falo assim, memória. Aí o cara fala, memória eu não chuto, então é software. Mentira. Memória é hardware, aquilo é uma peça. Físico, um pendrive é uma memória. A RAM é uma memória. O HD é uma memória. Então, por exemplo, não é algo... O que eles exigem que você saiba, por exemplo, não é algo que você vai sentar no sofá e vai ficar pensando, refletindo, e você vai falar, não, é isso mesmo. Não, não é. Eles te perguntam o que é uma memória, o que é uma memória volátil. E tem muita coisa, cara. O que é, cara? Fala aí, pô. Eu sou curioso, bicho. Você não faz isso comigo, não. Se você falar um negócio aqui, você vai ter que explicar, bicho, que eu sou um cara curioso. Você já fez live comigo, você sabe como é que eu sou. Eu não gosto de levar desaforo para casa, não. Falou, tem que aprender. Cara, por exemplo, o álcool, se você pensar, ele é volátil. Você joga ele ali, ele faz uma pocinha, depois de um tempo ele evapora. A gente sabe, a gente tá usando álcool gel todo dia na mão, velho. Exatamente. Você já viu um filme que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez? Tenho certeza que os nossos ouvintes já viram esse filme. Ele passa 150 mil vezes por dia esse filme. Passa mesmo. Conhece a menina, não é isso mesmo? Ele conhece ela com Adam Sandler. E aí ele conquista. Aí chega no outro dia, ela não conhece ele mais. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele descobre que ela sofreu um acidente e que a memória dela é volátil. Ou seja, quando ela dorme, tudo que está na memória dela se apaga. A memória volátil do seu Cara, deve ser ótimo casar com uma pessoa assim, hein? Não é? Ela esquece tudo quanto é falta. Que revelação foi essa? Que frase foi essa? Beleza. Eu senti um trauma. Eu senti um trauma. Deve ser ótimo a pessoa não lembrar o que você fez na semana passada de errado, cara. Deve ser sensacional, cara. Não é? Já pensou, cara? Que beleza. Que revelador. Então, não, Chico, você sabe. Chico, você é casado, você sabe. A Carol, de vez em quando, chega para você e fala, Chico, em 1º de agosto de 2013, você não foi na casa da minha avó comigo. Você, como assim? Que memória é essa? Mas você não lembra aquilo que eu fiz? Não, Chico, o que eu estou falando é que em agosto de 2013, você não foi comigo. Vai falar que não importa o que você fez depois, o que importa é que você não fez.
Mas eu tô achando que esses momentos específicos são mais numerosos aí do que a média na vida de muitos anos. Todo mundo erra. Não sei. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Depois coloca o pagodinho aí, Igor. Vamos lá. Revelação. Mas, enfim, memória volátil. A memória RAM seria a memória volátil? A memória RAM, ela é volátil. Como é que você sabe que ela é volátil? Quando você, Chiquinho, você está fazendo um relatório lá para os seus alunos, um material, você seleciona um parágrafo e dá um Ctrl+C, ele joga aquilo para a memória RAM. Aí você vem dando Ctrl+V, Ctrl+V, ele vem colando. Se você reiniciar o computador e abrir o Word de novo e der um Ctrl+V, não dá nada. Por quê? Porque a RAM é volátil e o conteúdo evaporou. É basicamente isso. Na prova vai te perguntar o que é uma memória volátil. É só isso. É uma memória temporária. É uma memória que tem Alzheimer. Ou seja, você insere a informação ali, depois de um tempo ela esqueceu. Só que, como é que você vai saber disso se você nunca estudou a parte de hardware? Exatamente. Você usou Ctrl+C, Ctrl+V a sua vida inteira, mas é incapaz de responder qual é a natureza da memória que memoriza Ctrl+C. Exatamente. A memória é igual aquela lousa mágica, Carol, que a gente usava quando era criança. Você escrevia nela, quando você fechava e abria, já evaporava aquilo ali. Aquilo ali é volátil. Muito bom. Bacana demais. Então, Bruno, respondendo aí, né, a orientação é: você tem que começar do zero? Você vai começar do zero. O segredo é não procurar segredo. Não existe uma fórmula mágica para você memorizar tudo. Você tem que estudar informática da mesma forma que você estuda português, direito, né? Raciocínio é o quê? Bunda na cadeira, papel e caneta e vamos anotando, né? E não tentar também. Poxa vida, se você não estuda direito sozinho, se você procura a orientação de um profissional, português, por que informática você vai querer estudar sozinho, sendo que o que é cobrado em prova é algo tão distante da nossa realidade? Então, vamos confiar nos profissionais da área aí, né? E seguir aí as dicas que a gente está o tempo todo fazendo live, Supremo Cast e imagem e tal, para ajudá-los. Mas tem que ter uma humildade para saber ou para reconhecer que o conhecimento que a gente tem não é o suficiente para a gente fazer uma prova de concurso. Essa é a verdade. E muito legal, Carol e Chico, não sei se vocês já assistiram a aula do Pablo, já assisti a aula de todos, né? Eu fiz TJ. Do Supremo, fez TJ com ele, né, Carol? O Pablo, ele é muito didático, ele usa muito essas metáforas da vida para explicar a informática, como ele já usou aqui da Fórmula 1, como ele já usou aqui do chuto, né? E xingo, como ele usou agora essa da memória volátil aí atrelando a um filme. Então, isso facilita demais o estudo da informática, né? Com certeza. E, Pablo, o que você tem percebido? Os alunos que seguem essa metodologia, eles estão conseguindo performar bem em provas? Muito bem. Muito bem, muito bem. Eu recebo muitas perguntas, eu recebo muitas mensagens dos alunos falando: poxa, eu já devia ter feito assim desde a primeira aula. Ou, poxa, agora eu estou conseguindo responder as questões de informática. Isso, para mim, é uma vitória muito grande. Isso é muito legal, né? Eu negligenciei informática e perdi uma grande chance. Ainda bem que eu consegui reconhecer isso a tempo. Então, não tem erro. Se você segue uma metodologia, você vai conseguir. Tem uns que levam mais tempo, tem outros que levam menos tempo, mas eu acho que é porque o pessoal pensa assim: poxa, será que eu vou ter que fazer um curso de informática? Eu sei mexer num computador. Não, cara. Essa informática que é cobrada em concurso poderia ter outro nome, poderia ser outro nome diferente de informática, porque ela é totalmente diferente do que a gente usa no nosso dia a dia. É preciso quebrar essa resistência, né? Esse pensamento tão estanque que as pessoas têm com relação à informática, porque é uma matéria muito importante, como a gente falou, até de forma estratégica, né? Para o candidato conseguir alavancar uma boa nota. E se você for pensar, gente, por exemplo, a gente não estava esperando assim agora, vai ter uma pandemia que todo mundo vai ter que ficar em isolamento. Olha o que nós estamos fazendo agora. Está todo mundo de home office. Os órgãos públicos, muitos deles, estão de home office. E o cara que não tiver intimidade nenhuma com a tecnologia, como é que ele faz?
Entendeu? Como é que Tem desembargador entrando em live sem camisa, né? O cara vai participar de uma reunião dessa aqui no Zoom. Você não viu isso, não, Pablo? O cara lá do TJ de São Paulo, desembargador, bicho, o cara mais Meu coroa. Deus do céu. Chegou lá numa reunião igual essa nossa aqui, ó, e vrá, tirou a visão lá, ó, tranquilão. O Marco Aurélio Tirou a ontem... camisa? Não, tava lá sem camisa. Ele tava sem camisa. É a reunião do Que tribunal isso? agora. Vamos lá, puta que pariu, reunião do tribunal. Chegou lá, tava sem camisa. O Marco Aurélio, ministro do Supremo, todo mundo foi fazer lá uma deliberação do Supremo, todo mundo de toga, e ele lá, ó, camisão polo. Onde vão parar a liturgia, Chiquinho? É isso que eu te pergunto. Não é verdade? É, ministro que cobra a liturgia. Entretanto, no home office não precisa. Para humilhar onde foi parar a liturgia? Essa é a pergunta, meu amigo, né? Mas, Pablo, entendi. Agora, se eu perguntar para o Chiquinho, por exemplo, as matérias que sempre caem em penal, ele vai me falar, ó, vai cair lei penal no tempo, lei penal no espaço, vai cair toda a teoria do crime, vai cair teoria da pena, vai cair parte especial, vai cair essa lei. Em civil, a mesma coisa, eu consigo delinear o que cai. Informática, dá para a gente fazer um apanhado daquilo que mais cai nas provas de informática? Até para aqueles que pensam em estudar antes do edital, né? Tem gente também que não vai esperar só o edital ser publicado. Então, tem como a gente mais ou menos prever o que cai em informática, cara, nas provas de concurso em geral? Com toda certeza. Né? É isso que a gente faz, por exemplo, nas turmas, aquelas turmas de polícia civil regular, por exemplo. Né? A gente pega e fala assim, ó, isso aqui é a linha, e daqui é um núcleo rígido que a gente tem, e daqui pode entrar ou não. Então, assim, ó, para você, ouvinte, que está aí, e você quer começar a estudar informática antes, para que você não seja surpreendido negativamente, então você vai estudar. Vamos lá. Internet e redes de computadores, essa está em todos os concursos, sem exceção. Esse é o primeiro tópico. Internet e rede. Internet e redes. Aí entra a parte de protocolos, web e deep web, que está em evidência, dark web. Né? Entra a parte de intranet, afinal de contas, os órgãos públicos hoje têm a intranet, extranet, então essa parte de internet e redes de computadores, segurança da informação cai dando. Segurança da informação, inclusive, foi um dos principais assuntos da nossa live para a PCDF. Verdade, a gente falou bastante de segurança e falamos também de intranet, de internet, eu lembro bem. O que mais, cara? Vamos lá. O browser, né? Geralmente, o browser é um software que a gente usa para visitar as páginas da internet. Que é os navegadores, não? São os navegadores. São chamados de browsers ou navegadores. Tá certo? Um exemplo de uma questão que as pessoas que têm um conhecimento mais sujo erraram. A UFPR, que vai organizar a prova aí do Paraná, falou que o browser é um software que você usa para se conectar à internet. E muita gente marcou o quê? Beleza, mas não. Ou seja, se o browser fosse um software que te conecta à internet, você não precisava pagar provedor, não. E nem precisava ter modem, era só você ter um browser que pronto. Ele é um software que você usa para navegar. E para navegar, você precisa estar conectado. E para se conectar, você usa o modem e o provedor. É isso que eu te falo que é o conhecimento do faixa preta. Entendeu? Isso aí, cara, não é um negócio que você vai... eu vou pensar... Eu erraria com certeza. Eu já errei. Se você só mexer no computador, você não consegue ter essa percepção, essa diferenciação. Não consegue, é por isso que eu estou falando, Carol. É totalmente diferente. O browser, eu estudaria o Google Chrome, hoje é o browser mais usado no mundo, tá certo? Sistema operacional, eu estudaria o Windows 10. Então, o sistema operacional é outro ponto. É outro ponto. Então, olha só, vamos lá. Eu estou anotando e você vai ver por que eu estou anotando. Daqui a pouco você me aguarde, vai. Então, o sistema operacional Windows 10, aí você fala assim, ô Pablo, e o Linux, que veio na prova do Paraná, veio no edital? Bom, lembre-se que nós estamos falando de estudar sem um edital ainda. O Linux, ele vem em 30% das provas só.
Então é melhor esperar sair o edital para a gente ver se veio o Linux ou não, senão a gente vai estudar sem necessidade. Entendi. Aí você fala assim, Pablo, editor de texto, Word, Microsoft Word, certo? Sempre cai. Sempre cai. Planilha eletrônica é o Excel. Uhum. Agora, software de apresentação, que é o PowerPoint, pouquíssimo. Eu não perderia tempo com ele, não. Só se viesse no edital. Uhum. Então, quais são os tópicos que eu deixei de fora? Hardware, que é a parte física, deve vir... Esse cai muito também? Não, exatamente por isso. Ele não cai, ele não está presente em 80% dos editais, ele não vem. Então, se você vai estudar sem um edital, não precisa se preocupar com ele ainda. Uhum. A parte do pacote LibreOffice, que é como se fosse o Microsoft Office, é como se fosse o Word, o Excel e o PowerPoint, porém, software livre. Né? Uhum. Aí nós temos o Writer, o Calc e o Impress. Ele pode vir ou não. Hoje em dia, 40% das provas que vem, 60% não vem. E um detalhe, sempre que vem esse pacote alternativo, vem o Microsoft Office também. Então, vem os dois. Uhum. E a questão do Linux, eu já falei. Porém, quem está ouvindo esse podcast está falando assim, mas eu vou fazer PC do Paraná e está tudo diferente. Foi uma exceção. Na PC do Paraná, não foi cobrado o Windows, só o Linux. E não foi cobrado o Word e o Excel, veio o Writer e o Calc. Mas a linha para você estudar sem ter um edital é exatamente essa que eu falei que você anotou aí, Bruno. Então, vou repetir. Internet e redes, segurança da informação, a questão dos navegadores, que também está lá dentro de internet e rede, né? Sistema operacional, normalmente o Windows, raramente o Linux, né? E os editores de texto e planilhas são os 5 pontos aí fundamentais, você acha? Editores de texto e planilha do Microsoft Office. Ou seja, do Word e Excel. Exatamente. Agora, se depois do edital, saiu o edital, aí de repente vem o Linux, ótimo, a gente pega para estudar só o Linux. Veio o Writer, que é o concorrente do Word. Muita coisa do Word serve para o Writer também. A gente vai só pegar a estrutura do programa. E o Excel, ele é quase idêntico ao Calc. Ou seja, se você estudar sem um edital, no pior dos casos, você já vai ter estudado 70% do edital. No pior dos casos, 70% já foi. Nossa, e aí depois você pode se... Fala, Carol, desculpa. Não, E aí depois, estudando antes do edital, depois da publicação, o candidato consegue focar naqueles conteúdos que ele ainda não viu, né? Então, ele otimiza o tempo de estudos e isso faz toda a diferença. Começar a estudar antes da publicação do edital é muito importante. E, Carol, um complemento muito importante. Muita gente vira para mim e fala assim, Carol, Pablo, mas eu não sei qual vai ser a banca. Aí é que eu vou te dar uma notícia boa. Eu já ia te perguntar sobre banca. Exatamente. Então, veja bem, a informática, por exemplo, se o CESP coloca assim, internet e redes de computadores, a FUMARC coloca internet e redes, a VUNESP coloca internet e redes, nós vamos passar sempre pelos mesmos tópicos, que é o quê? Computação em nuvem, servidores, clientes, cookies, intranet, extranet. Os tópicos são os mesmos. O que muda é a maneira de cobrar. Ou seja, você saiu o edital, você já estudou a teoria, pega agora as questões da banca e manda ver. E, Pablo, nesse sentido, então, falando sobre as bancas, qual a dica você dá para o pessoal que está escutando a gente para conseguir estudar para uma determinada banca, para não cair em pegadinha, saber como a banca cobra um determinado termo? Como você falou, tem bancas que cobram uma expressão de uma forma, tem outras que cobram aquela mesma expressão, só que de outro jeito. Quais as dicas você tem para esse pessoal não cair nessas pegadinhas e conseguir performar bem na prova? Carol, boa pergunta. Em informática, eu ouço muito isso, né? Meus amigos professores de português falam assim, quando você for fazer uma prova de português, a FUMARC vai considerar isso aqui certo, mas, por exemplo, a FGR vai considerar errado. Informática não tem essa, Carol. Não tem essa. Se, por exemplo, fala, o que é um cookie?
Cookie. O que é um cookie? O cookie, Bruno, é um arquivo cookie. que é gravado dentro do seu computador. É um biscoito. Né? O cookie é aquele negócio que te permite, por exemplo, quando você entra num site, o site te mostra primeiro os uniformes do seu time. Então, eu falo assim, caramba, por que eu entrei no site e tal, ao invés dele me mostrar a camisa do Cruzeiro, ele já me mostrou a do Galo direto. Porque por meio das preferências de navegação que estão armazenadas no seu computador, ele identificou que você é atleticano. Cara. Outro dia eu entrei e falou assim, vamos combater a calvície. Porra, como é que esse site sabe que eu tô ficando careca? Você estava usando meu computador, então, só pode. Cara, o Chiquinho me contou que outro dia ele entrou e só anúncio de Viagra. No Chiquinho não entendeu nada também. Ele tenta reverter. Foi por causa do nosso episódio. Foi, na verdade, por causa do nosso episódio de direito civil, Bruno, de contrato de academia. O Marcos já te cumprimentou dizendo que há 10 anos atrás você tinha mais cabelo no tempo dele. Todos nós, né, Chiquinho? Mas aí você comprou e chegou direitinho? Como é que foi? O correio entregou e tal? Chegou, Chiquinho? Cialis aí? Sim. Mas então, Carol, a informática, ela não tem essa, né? Felizmente, não tem o que uma banca considera certo e que a outra banca considera... Não existe isso, né? Cookie é desse jeito, a definição é essa, então você precisa estudar os tópicos, tá certo? Obviamente, tem questões que cobram coisas mais recentes, tem questões que não pegam tanto assim, as coisas que aconteceram no último mês, por exemplo, né? CESP é uma dessas. CESP cobra coisas que, por exemplo, clonagem de WhatsApp. CESP já cobra o WhatsApp Web, né? CESP, enfim, cobra essas novidades. Agora, diferença, o que ela considera certo e errado, não tem. Para fugir da pegadinha, né, o que você tem que fazer, na verdade, é estudar. Tá certo? Porque, deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo imagina o Word aberto aí agora. Lá em cima tem um botão vermelho com um X. Tem ou não tem? Tem. Aí Fechar. Exatamente. Aí na prova do TRE, o CESP falou o seguinte, que para fechar a janela é necessário clicar naquele botão. Tá certo ou tá errado? Certo, ué. Pois é, mas não tá errado. Porque quando que fala é isso, necessário... Quando fala que é necessário... fecha, né? Tipo exatamente. Se falar que é necessário, quer dizer que não tem outras formas de você fazer aquilo. E tem. Com o Alt F4, fecha. Se você clicar em arquivo e sair, fecha. Se você fizer Ctrl Alt Del e pedir para encerrar, ele fecha. Se você der o boot no computador, zerar lá, fecha também. Ele fecha também. Se você puxar ele na tomada, fecha. Então, é isso. Mas você só vai ter a tranquilidade, Carol, para analisar um enunciado desse, se você tiver com a matéria na cabeça. Senão você vai querer chegar na questão rápido e passar por ela rapidamente. E é isso aí que dá errado. Fazer questões também é muito importante, né, Pablo? Para ter essa percepção, assim, de como vai ser cobrado. Mas você sabe o que acontece em relação às questões? Eu sinto nos alunos que eles são muito ansiosos. Eles querem assistir uma aula e já sair fazendo as questões. Você tem que ter calma. Você tem que adquirir uma carga teórica antes para depois você passar para os exercícios. Senão você vai se sentir frustrado isso vai te interferir. Concordo plenamente, amigo. Concordo plenamente. Eu sempre falo isso, cara. Não dá para fazer exercício de largada. Exercício é polimento. Exercício é lá na frente, entendeu? Eu brinco, não dá. Uma vez eu fui fazer aula de tênis. Porra, não adianta eu querer jogar uma partida de tênis no primeiro mês, no segundo mês de aula. Não vai sair nada, vai ser balãozinho, aquela coisa ridícula. Você precisa da técnica primeiro, você fazer todos os movimentos corretos, pra você poder conseguir pelo menos jogar uma partida com alguém. Né? É a mesma coisa. Não tem como você sair praticando. Você tem que se dedicar à teoria, à base, né? Ô, Bruno, eu ouvi falar um negócio, uma aluna me falou um negócio da PCDF. Uma aluna não, é uma menina que ela faz parte do grupo. Eu não sei se ela é nossa aluna. Tá. Mas ela é bem assim, ela fica assim, eu não vou estudar informática, não. Porque é muita coisa. Eu não vou perder tempo com isso, não. Eu não tenho paciência. Me dá uma coisa que seja rápida, que seja o segredo. Eu falei, não tem segredo. O segredo é você não procurar segredo. Aí ela virou e falou ainda mais em concurso, né? Ela virou e falou assim, Pablo, descobri uma técnica. Eu falei, qual?
estou fazendo engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é eu dar uma torta, a Carol vai lá e compra uma torta, aí ela começa a comer a torta e fala, tem limão, tem farinha, tem ovos, ou seja, por meio de um produto pronto, ela consegue decifrar os ingredientes. A gente usa isso, né, em desenvolvimento de software. Aí a menina, eu falei, mas o que você chama de engenharia reversa? Ela falou, eu começo a fazer as questões, aí eu não sei o que significa, eu vou e procuro na internet. Cara, olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Eu falei, joga no Wikipédia. Yahoo Respostas. O maior Yahoo Respostas demais que existe no mundo. Nossa. Amo. É complicado, cara. Realmente, isso é muito perigoso. É complicado. Ô, Pablo, mas, pô, já que você falou, cara, eu concordo plenamente com você com essa questão do exercício, mas vamos fazer esse podcast ser um podcast ainda mais de conteúdo. Não está na nossa pauta, mas eu sei que você é um cara fera. E agora você vai me dar dos 5 pontos que eu anotei nos meu post-it aqui, né? Eu anotei a lápis, viu, Chico? Para poder apagar, se for o caso. Ó, você vai me falar o que mais cai do primeiro ponto, internet e redes. Tá. O que mais cai? Internet e redes. Geral. O que mais cai? Internet e redes. Ó, Bruno, isso aqui, bicho, se o cara for para a prova sem saber, ele tá fudido. Eu tenho muito medo, né, da pessoa pensar, o Pablo tá falando que é para estudar só isso. Não. Não. É o que mais cai. Nós estamos discutindo aqui, é o que mais cai desse ponto. Não necessariamente que cai só isso. São coisas diferentes, aí é um pouco até de português, né? Para não haver falha na interpretação de texto. Então, a minha pergunta, vou refazer, hein, cara? Vamos lá. O que mais cai de internet e redes, sem esquecer o resto? Ó, internet e redes, computação em nuvem. Pode esperar. Cloud computing. Tá? Computação em nuvem é o que há. Por exemplo, nossos alunos estão ouvindo o Supremo Cast sem salvar isso no dispositivo deles. Isso é computação em nuvem. Então, se eu falar assim, pega nesse, computação em nuvem de internet, é isso aí, computação em nuvem. Streaming é computação em nuvem? Desculpa a ignorância. Exatamente. O que é o streaming? Porque antigamente, quando a gente queria acessar alguma coisa que está na internet, a gente tinha que salvar aquilo ali. Download, né? Exatamente. Para somente aí a gente começar a assistir. O streaming não. Ele vai transmitindo à medida que vai sendo transferido para o seu computador. É quase então, Netflix, né? Netflix, Spotify. Supremo TV, com certeza. Todos são serviços de streaming, né? Todos são serviços de streaming e são serviços oferecidos pela nuvem. Então, hoje em dia, cara, todo o processamento, o armazenamento das coisas, em grande parte, são feitos em nuvem. Por isso, computação em nuvem está em todos os editais. Todos os editais. Massa. Segurança da informação. O que mais cai, cara? O que mais cai são os malwares. São softwares maliciosos. Exatamente. Tá? E quando eu falo assim, o que é malware? Aí o cara fala, é vírus? Não. Vírus é um tipo de malware. Existem vários tipos de malware. Tá? Muito cobrado. Ransomware, worm, cavalo de Troia. Essa parte que eu focaria nos malwares. Tá, então malware é o software malicioso, é isso? Exatamente. Tudo que é malicioso é malware. Né? Vírus, o worm, cavalo de Troia, sua sogra, enfim, tudo que é malicioso é um malware. Chiquinho vai gostar dessa agora. Vai minha sogra é uma santa. Estou tentando não passar. Ela deve estar ouvindo, Porque com certeza. Ela está em 3 grupos de risco ao mesmo tempo. Nossa, eu falei isso para o Campanelli hoje, o nosso professor de processo penal, ele respondeu, então você está com a faca e o queijo na mão, o que você está esperando? Gente, que pecado! Não, o Chico começou a gostar da sogra dele, Pablo, só quando o Miguel nasceu, que é o filho do Chico, né? Que agora ele viu a importância da avó. A avó salva. Muito mais. Não passaria coronavírus para ela antes também. Ou seja, ele começou a gostar dela não porque ela é sogra, mas porque ela é avó. Porque ela é avó. Exatamente, é muito importante. Então, segurança... Realmente, mas não é a única questão, não. Então, Pablo, segurança, estudar os malwares aí, né?
Esse o ransomware é aquele que está sendo usado para extorsão digital, não é isso, cara, ou não? Exatamente. Ele entra no seu computador, sequestra todos os seus dados por meio de criptografia, e aí, quando você for abrir o arquivo, ele te pede uma senha e te dá um e-mail. Como você não tem a senha, você vai mandar um e-mail para a pessoa. Aí ela vai te dar a notícia muito boa de que ele roubou todos os seus dados e que, se você quiser de volta, você precisa pagar para ele. Se você não pagar, você não vai ter de volta. E como é que se protege disso, cara? Cara, você tem que ter um firewall no seu computador, que é uma barreira de proteção, como se fosse um porteiro, e você precisa ter backup. Backup, que é cópia de segurança. Então, caso o cara sequestre todos os seus dados, como você tem o backup, você deleta todos aqueles dados e volta com o original. Tudo isso faz parte de segurança da informação, daí a importância para a prova. Isso é legal mesmo, cara, até para nossa vida privada, para o nosso dia a dia aí, né? Ontem mesmo uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, eu falei, ô Pablo, ajuda essa minha amiga aí, cara, porque ela tá com um problema exatamente desse aí, né, Pablo, de sequestro de dados e tal, e ela sem saber o que fazer. É até instrutivo, né, Pablo? O que você recomenda a galera fazer? Vamos usar o Supremo Cash para essa finalidade social também. Tá, ó. Hoje em dia a gente está se deparando muito com essa questão de sequestro, de WhatsApp, e por aí vai. Tá? Primeira coisa, nunca passe, porque rapidamente, só para o pessoal entender como é que acontece. Você não consegue ter o WhatsApp em 2 aparelhos ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso. Quando você habilita o WhatsApp em um aparelho, ele vai desabilitar do antigo. E quando eu tento... Em aparelhos telefônicos, né? Porque eu consigo ter ele no telefone e no computador, no WhatsApp Web. Consegue, mas ele está vinculado a um número de telefone ao mesmo número, sim. Exatamente. Aí, o que o cara faz? O cara vê, vou te dar um exemplo, o cara vê um anúncio simples, ele vê um anúncio de um carro na internet. Aí ele vai e salva o número da pessoa para ver se ela tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Aí ele vai e tenta instalar o WhatsApp daquela pessoa no celular dele. Só que quando ele fizer isso, aquela pessoa vai receber um SMS. Sim. Falando, ó. Aí o que ele faz? Ele liga para a pessoa e fala assim, aqui, eu estou vendo seu carro aqui e tal, na internet, você já vendeu? Não vendi não e tal. Eu falo assim, tudo bem, eu quero ver o carro e tudo. Deixa eu te falar. Quando eu fui te ligar pelo site, eles geraram uma senha que, ao invés de eu colocar o meu número, eu coloquei o seu. Essa senha foi para você. Tem como você me passar? Só para eu concluir. Aí a pessoa está no telefone ali, ela pega e passa, ó, 5348. Aí o cara fala, obrigado. Nossa! Acabou de passar. Bicho, isso acontece muito mais do que você imagina. Eu fico imaginando alguém me ligando pedindo isso, eu falar, ô presidiário, vai encher o saco de outro, irmão. É desse jeito, cara. Exato. E aí, o que o cara vai fazer com o seu WhatsApp? Ele vai mandar mensagem para outras pessoas pedindo dinheiro emprestado, pedindo para, paga esse boleto para mim aqui rapidinho. Tá acontecendo direto, né, cara? Demais. Passou isso recentemente na televisão. O que aconteceu? Vamos lá. O caso mais drástico que eu vi foi de uma aluna nossa, que ela me mandou uma mensagem no domingo do telefone da mãe dela e falou, Pablo, cara, eu não sei o que está acontecendo. Um cara entrou em contato comigo, me pediu R$1.900, ele falou que tem acesso a todas as minhas senhas. Eu falei, não, isso é blefe, é mentira. Ela falou, ele me mandou todas as senhas, ele mandou todas as minhas fotos que estavam no meu telefone, ele jogou na conversa para eu ver que ele tem, e ele conseguiu fazer 2 transferências bancárias da minha conta para outra conta, só que o banco cancelou. Aí ela falou que bloqueou o cara no WhatsApp e o cara foi lá e desbloqueou. Ele mesmo se desbloqueou e falou com ela, não adianta. O que você fizer, eu sei que você está fazendo. Caramba. Aí eu falei com ela, faz o seguinte, reseta as configurações de fábrica do seu telefone. Porque quando você reseta, ele vai desinstalar tudo quanto é software que está ali. E o que o cara teve foi acesso ao telefone dela via uma conexão remota. Ela desinstalou. Aí eu falei, agora você vai instalar o WhatsApp novamente. Aí ela instalou o WhatsApp. Eu falei, espera para ver se ele vai entrar em contato com você. Aí o cara não entrou, quer dizer, o elo que tinha ali era esse software de conexão remota. Como resetou as configurações de fábrica, sumiu. Você vai ter que zerar seu telefone, né? Você volta ele para o estágio quando você comprou ele na loja, que ele veio na caixa e você teve que instalar aplicativo
por aplicativo. Então, isso é muito comum quando a gente troca de telefone, né, Chico? A gente tem que baixar todos os aplicativos de novo. Aí você acaba não lembrando a senha do Instagram, não lembra a senha do Facebook, por aí vai. Então, é fazer isso, é zerar como se ele tivesse vindo na caixa de novo, né, Paulo? Chama-se cortar o mal pela raiz. Você vai ter um prejuízo, mas dos males o menor, né? Com certeza. Exatamente. No caso da menina que até me procurou e tal, foi até ontem. O dela, o cara ele falou com ela o seguinte, falou, ó, eu tô com seus dados, eu tenho suas fotos, eu sei que você acessa tais e tais e tais sites e eu quero dinheiro em tal conta, senão eu vou divulgar. Ou seja, ele não provou para ela que ele tem. Uhum. Isso, o que ele fez? É uma técnica que cai em prova que se chama engenharia social, que é quando eu consigo o que eu quero abusando da sua ingenuidade. Ele só ameaçou. Aí eu falei com ela... Colar, colou. É o se colar, colou, né? Exatamente. É o cara que te assalta com a arma assim, né? Passa tudo que você tem, irmão. Exato. Chamou pelo telefone, né? Sequestrei seu filho, agora. Nossa! É o golpe da Todo vovó, dia. né? Outro dia fizeram com a minha avó, tadinha. Se eu pegar um cara desse... Mas fala aí, Pablo. Não é? E isso, cara, olha pra você ver que loucura. Isso tudo faz... Agora você imagina, né? Hoje em dia, muitos órgãos públicos usam o WhatsApp para comunicação, muitas empresas usam o WhatsApp. Você já imaginou, cara, se você tem o WhatsApp do Supremo, por exemplo, clonado, e o cara começa a mandar mensagem para todos os alunos falando que o curso de delegado está com 80% de desconto e para comprar é só fazer um depósito? Eita. Olha o prejuízo. Nossa! Cara. Exatamente. Entendeu? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque, cara, não é brincadeira. Isso aqui coloca a gente em contato com o mundo todo, bicho. Isso aqui é pior que arma. É verdade. E aquela coisa, né? O brasileiro, a gente talvez está falando de um corte de classe social bem específico, né? Quando fala entre a gente, ou até entre os alunos do Supremo, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou um crime de extorsão através da promessa de mal espiritual. Ou seja, o extorsionário prometeu fazer determinada macumba, sério, e colocar mal olhado na vítima para que ela, em troca de não fazer esse tipo de coisa, ela teria que fazer transferências e etc, etc. No final, ela fez. Aí o Supremo Tribunal Federal concluiu que, olha, tendo em vista a realidade do Brasil, isso é grave ameaça, sim. Trata-se de uma grave ameaça que possui verossimilhança, tendo em vista a cultura do brasileiro, e, portanto, o crime de extorsão é tipificado. Então, chama extorsão espiritual, Chico? Exato. Extorsão através da promessa de mal espiritual. Isso porque extorsão é isso que a gente está falando, né? A extorsão, basicamente, é o constrangimento, ou seja, a atitude de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que vai lhe conceder vantagem econômica. Me faz uma transferência, me passa o número da sua conta, esse tipo de coisa, através da violência ou da grave ameaça. Essa grave ameaça, segundo a doutrina, precisa ter pelo menos algum tipo de verossimilhança. No Brasil, o mal espiritual tem essa verossimilhança? Tem. Então... Eu discordo. Caramba. Olha. Peraí, Bill. Vai fazer uma macumba pra você. Vai pra puta que pariu, irmão. Faz macumba dá licença. Sai daqui, dá um tapa na orelha. Coitada, ela acreditava. Faz aí, filho. Na minha faz posição macumba, de garantista, eu também não acho que é extorsão, não. Pelo amor de Deus. Mas é uma questão de cultura, isso aí pagou porque é trouxa. Isso é um absurdo. Não, pagou porque é trouxa. Isso é crime de ser trouxa. Isso é crime de ser trouxa. Por isso que a parte de segurança é tão importante. Opa, vamos lá, cara. E sobre navegadores? O que mais cai de navegadores aí, cara? Hoje em dia, a maior parte das questões fala sobre navegação anônima, navegação privativa. Opa, abrir janela anônima. Eu só navego assim, cara. Exatamente. Adianta alguma coisa? Adianta mesmo? Bruno, é o seguinte, quando você está navegando na internet, os dados ficam salvos no seu computador que você está usando, eles ficam salvos no servidor da empresa que você está, porque isso passa por um servidor, vai para um provedor, que é a empresa que te dá acesso, e vai para a internet. De acesso. Tá. Exatamente.
A navegação anônima, ela só não deixa os dados salvos no seu computador. Entendi. Ou seja, se alguém numa empresa entrar em sites proibidos via uma janela anônima, o dono da empresa, o pessoal do TI, fica sabendo, porque fica tudo registrado no servidor. Entendi. Fica tudo registrado no provedor e fica tudo registrado lá no site que a pessoa está entrando. Ou seja, não é para você fazer coisas ilícitas e não ser descoberto. É para você ter privacidade em relação ao dispositivo que você está utilizando. Por exemplo, eu vou acessar meu e-mail no computador da Carol. Para que ela não tenha acesso a nada, por exemplo, para que ele não memorize uma senha, para que ele não salve histórico e tal, eu faço uma janela, uma navegação anônima. É para isso, e só para isso. Eu tenho visto, cara, por exemplo, para você não ser bombardeado com remarketing, né? Porque remarketing, galera, em linhas bem grossas assim, é quando você entra num site para pesquisar, sei lá, um imóvel, um tênis, e depois aquele tênis, aquele imóvel passa a aparecer em todos os sites que o Google vende publicidade ali. Então, com técnicas de remarketing. E também, cara, uma vez eu li uma reportagem nesses blogs de viagem que para você pesquisar passagem aérea era legal fazer em janela anônima. Faz sentido isso ou não? Porque se a empresa vê que eu estou daquele computador, eu estou procurando passagem aérea, ela não vai me mostrar a passagem mais barata no dia seguinte. Ela só vai subir aquele preço para ativar o gatilho da escassez e eu comprar mais rápido. Você acha que faz sentido ou não? Claro que faz. E isso graças a quê? Aos cookies. Porque quando você entrou e pesquisou, por exemplo, passagem para a Itália, o primeiro site que você acessou gravou aquele cookie dentro do seu computador. Quando você entra em outro site, ele já sabe que aquela é a sua preferência e ele vai te jogar o item mais alto ou o mais baixo, não sei, mas ele já entende a sua preferência. Se você faz uma janela anônima, não tem como gravar e nem ler os cookies, então você é um total desconhecido para aquela empresa. Então a dica que eu peguei lá faz sentido, então por isso que eu comecei a navegar com janela anônima desde então, cara. Então... Exatamente. Né? Porém, a navegação ela não fica tão personalizada, né? Porque hoje o cara que estuda para concurso público, ele pesquisa muito sobre isso, e quando ele vai no YouTube, por exemplo, ele já mostra para ele ali personalizado de acordo com o que ele gosta. Ele vai perder isso. Ele perde essa inteligência de cada vez mais mostrar aquilo que a gente curte e a gente gosta, né? Exatamente. Perfeito. Gente, para quem não sabe, para abrir janela anônima, quando você vai clicar lá, você clica nos 3 pontinhos, né, do Google Chrome, né, o Pablo? Exatamente. E abrir janela, embaixo tem abrir janela anônima. É bem fácil para quem está curioso aí para ver como é que faz. Dá uma olhada lá, inclusive no meu Google Chrome, quando eu estou navegando com janela normal, ele fica cinza, né? Quando eu estou com janela anônima, ele fica preto, em volta assim da janela, não é isso? Exatamente. Bom, sistema operacional, o que mais é cobrado é o Windows, e dentro do sistema operacional, o que seria o mais legal, cara, da galera estudar assim? Cara, muita coisa, né? Mais variado. O sistema operacional é muito grande, é muito variado, é variado demais, Bruno. Não tem um tópico no sistema operacional, mas eu estudaria o painel de controle. Painel de controle. Painel de controle é a casa de máquinas do Windows, é onde você consegue efetuar quaisquer configurações do sistema. Ele é muito cobrado e as pessoas não têm o hábito de estudar e são surpreendidas na prova. Painel de controle, ótima dica. E de Word, Excel, editores de texto em geral, editores de planilha, o que você recomenda aí? Aqueles comandos mesmo? Como é que eu faço para fechar uma página? Como é que eu faço para copiar e colar? Ctrl-C, Ctrl-V? Quando eu falo que eu dou aula de informática para concurso, é o que o pessoal fala. Mas cai o quê? Assim, é Ctrl-C, Ctrl-V? Né? Cara, por exemplo, controle de linhas órfãs e viúvas. Quê? What? Você vê. Controle de linhas órfãs e viúvas. Peraí, que essa o Chico quer explicar pra gente. Ô, Chico, explica vai lá, aí, Chiquinho, cara. Sua vez, vai lá. O que é controle de linhas órfãs ou viúvas? Momento palestrinha. Olha, a única coisa que eu tenho para comentar é quem disse que só o direito penal inventa nomes sugestivos que não têm ligação direta com a matéria. Tá vendo? Pois é, o Pablo, o Chiquinho não sabe, ensina pra gente, cara, o que é isso? Cara, o que é uma linha órfã?
Imagina que você começa a digitar um parágrafo lá no finalzinho da página. Sim. Quando você digita e naquela página só cabe uma linha do parágrafo e o restante vai lá para o início da outra página, essa linha chama linha órfã. Quer dizer que ela nasceu sozinha. Ela está diferente, ela está separada das outras. E a viúva é o contrário. A viúva é quando todo o seria melhor, Chico, na minha visão, chamar de linha filha única, né, cara? Melhor do que linha órfã, né? Mas linha filha única seria melhor. Mas vamos lá, linha órfã eu entendi. É aquela que fica solta lá embaixo no fim da página. E a viúva? A viúva, eu gravei isso assim. A órfã é a que nasce. É a primeira no final da página. A viúva é a que morre. É quando a última linha de um parágrafo fica sozinha lá no início da página. Na primeira página, né? Na primeira página. Tem uma ferramenta para controlar isso no Word? Controle de linhas órfãs e viúvas? Cara, eu não sei se você já percebeu, mas quando você está digitando no Word, às vezes ele passa uma linha para outra página, aí você continua, ele vai e volta a linha para a página anterior, e você continua. Automático. É o controle, isso, é o controle agindo. Ele é automático, mas tem como você desativar isso. Mas ele já é de funcionamento automático. Mas eu estou te falando isso por quê? Porque dentro do Word, você precisa saber em qual menu se encontra cada opção. Por isso que estudar o Word é tão chato, é tão difícil. Quando a organizadora, a banca, fala assim, onde fica ortografia e gramática? Você tem que falar assim, lá na guia revisão. Onde que fica o localizar e substituir? Guia, página inicial. E essa é a dificuldade do Word. Você precisa... E isso você não aprende mexendo. Porque vocês usam o Word aí há pelo menos 10, 15 anos e mesmo sabe. Memoriza assim de cabeça. Você sabe fazendo. Você vai tentar 5, 6 vezes até conseguir. Mas na prova você tem um tiro só, cara. E ele tem que ser certeiro. Então, o Word é você conhecer a estrutura, anotar o que tem dentro de cada menu. Isso é muito importante mesmo. Já vi em prova, cai lá. Para fazer isso, você deve clicar em arquivo, abrir e etc. Qual é a sequência para se fazer isso? Aí vem lá a sequência, arquivo, localizar, não sei o quê, e etc. Você, alternativa A, alternativa B. Já fica louco, né? Meu Deus do céu, né? Não é assim, Pablo? Já vi questão assim de informática. Cara, e para você fazer isso com pouco tempo, com o examinador querendo já pegar o seu gabarito, como é que você faz, cara? Mas tudo depende do quê? Daquela prévia preparação, né? Em que você teve tempo de se preparar, você escreveu no caderno e você memorizou. Aí, cara, por exemplo, você já pega uma questão e fala assim, cara, o cara está falando de ortografia e gramática. Isso é na guia revisão. Então, você já fala assim, ortografia e gramática é um recurso usado por revisor. Você vai, às vezes, até por eliminação, né? Porque as provas de informática são de múltipla escolha, então... Cara, você vai fácil por eliminação. Você consegue jogar umas 3 no lixo, assim, numa de 5 alternativas. Ou então, você elimina metade e analisa 2. Só que depende do estudo formal, Bruno. Não adianta fazer a engenharia reversa. Bom, sensacional, cara. Eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo de muita qualidade aqui para os ouvintes do Supremo Cast. E vamos agora à dica suprema desse 31º episódio. Chiquinho, o que você trouxe para a gente desta feita? Vamos lá, Bruno. Tem um tempo que eu não recomendo livros de direito aqui. Recomendei o de criminologia no episódio do Murilo, mas já tem um tempo que eu não recomendo livros jurídicos. E muitos alunos vieram me perguntar no Instagram qual seria o livro mais indicado, na minha visão, para estudar para esse concurso de delegado de polícia do Paraná. Olha, eu sempre digo que uma doutrina ela deve ser escolhida a partir de um critério pessoal. O doutrinador ele precisa conversar com você no sentido de criar um certo prazer com o estudo. Eu até sugiro, Chico, que assim, se o aluno tiver oportunidade, quando ele me pergunta, isso é uma dica que eu dou há mais de 10 anos, cara, vai numa biblioteca de uma faculdade, de um órgão público, pega 2, 3 livros, lê meia hora de cada um, cara, e vê se você se adapta à linguagem do cara ou não. Porque às vezes o cara que eu vou achar bom, você não vai achar. Perfeito, concordo plenamente. E existem excelentes livros de entrada para o direito penal. Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, André Stefan, Rogério Sanches.
e que são livros que vão preencher de conhecimento jurídico aquele aluno que saiu da graduação ou está terminando a graduação, precisa lembrar do direito penal, entender exatamente o que é para se especializar para concursos públicos. Agora, muitos alunos me perguntam qual livro recomendaria para esse concurso e também qual livro recomenda para realmente compreender os institutos mais densos do direito penal, das escolas penais, da teoria da imputação objetiva, das discriminantes putativas, daqueles pontos que muitas vezes os manuais não falam bem. E eu acho que esse é o momento mais do que essencial para fazer essa recomendação, porque, na minha opinião, um dos melhores manuais de direito penal hoje em dia, um dos mais acadêmicos, mais densos e qualificados, vem justamente de um autor que faz parte do corpo docente da Universidade Federal do Paraná, que é a banca, já que o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná, que está fazendo a prova de delegado de polícia. E, sinceramente, é atualmente o meu autor favorito em direito penal no Brasil, pelo menos no que diz respeito a manuais. Eu não estou ganhando absolutamente nada dele para isso. O autor se chama Paulo César Busato. Paulo César Busato, com seu curso de Direito Penal, da Atlas. É um livro denso. Se você não tem se você ainda prefere um livro de entrada em Direito Penal, e é perfeitamente possível estudar para esse concurso e passar, mesmo não sabendo muita coisa ainda, o que a gente disse aqui, né? O aprovado em concurso é aquele que é de mediano para bom em tudo. Se você ainda está nesse nível de entrada, eu não recomendo. Mas se você já leu uma doutrina básica de capa a capa e está precisando de algo para realmente fortalecer o seu conhecimento jurídico, Paulo César Busato é um dos melhores acadêmicos do Brasil. Estou muito impressionado com a doutrina dele e recomendo de coração. Perfeito. Carol, o que você trouxe para a gente? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um livro que é um clássico da literatura, mas que, neste momento de pandemia, simplesmente viralizou, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Muito legal, maravilhoso. Né? Muito legal. Esse livro Saramago é sensacional. Muito bom. E, assim, em linhas bem gerais, conta a história de uma epidemia de cegueira que atinge uma cidade, mas o que eu quero falar sobre esse livro mesmo é o cerne da questão, que é justamente um ponto do livro que é uma lição de empatia. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Então, assim, casa perfeitamente com o momento atual, que a gente precisa realmente ver e reparar o próximo, né? Principalmente no início, quando o pessoal estava louco, atrás de comida, remédios, tocando coisas, sem se preocupar com o próximo. A gente realmente precisa dessa injeção de empatia, e esse livro é sensacional. E tem também um filme sobre o livro. Tem um filme do Fernando Meirelles, até, que é o brasileiro, né? Foi um filme premiadíssimo na época. Sensacional, Ensaio sobre a Cegueira, muito bem recomendado. Meu amigo convidado que abrilhantou esse programa. Isso, que abrilhantou esse programa. Pablo Leonardo, cara, primeiro divulga seu Instagram pra galera aí, @ professor Pablo Leonardo, tá? Esse é o meu Instagram, pessoal. Ficarei muito feliz em tê-los lá. Pode mandar direct que eu respondo, tá? Para mim é sempre um prazer tirar dúvidas, sempre fornecendo conteúdo para vocês, sempre ajudando vocês a serem aprovados aí, a conseguirem atingir os objetivos de vocês. Show, garoto. E o que você trouxe para a gente na Dica Suprema? Pode ser duas? Claro, o convidado aqui dá quantas dicas ele quiser. Esse é o princípio da Dica Suprema. É o seguinte, eu sempre leio muito voltado para produtividade e por aí vai. E eu sempre percebo, cara, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas desanimadas, às vezes a pessoa, mas por que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer aquilo? Tem um livro que eu já li várias vezes e que eu sempre recorro a ele, chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu já vi até vocês indicando ele aqui. Né? Mas por quê? É porque eu quero ficar rico? Não, não é. É porque ele te mostra como as pessoas bem-sucedidas pensaram, como elas agiram para chegar naquele status ali. Então, uma que eu ouço muito, o aluno falando assim, mas eu vou ter que estudar sábado e domingo, eu tenho que ter minha vida social. Mas isso é estatística. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não reservam sábados e domingos, por exemplo, não reservaram para descanso. Elas não se importaram com isso. Né? Uma outra coisa que eu acho fantástica,
Se você não souber controlar o que você ganha enquanto você ganhar pouco, quando você ganhar muito, você vai estar mais endividado do que talvez estaria hoje. Então, ele te mostra sempre coisas assim muito, muito legais. Esse livro eu acho ele fantástico, Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Excelente, cara. E a segunda dica? Tem um assunto que eu falo sobre na aula que as pessoas sempre têm muita dificuldade, que é a criptografia. O pessoal fala, não, mas que trem difícil, esse negócio de codificação. Tem um filme, chama O Jogo da Imitação. Eu acho esse filme fantástico, porque ele conta, conta como que a criptografia surgiu, né? Aí mostra o pessoal contratando matemáticos e físicos para tentar quebrar a criptografia. Então, O Jogo da Imitação é um filme que eu queria que vocês Oscar assistissem. Esse filme, não ganhou Oscar esse filme? Ganhou. Se não me engano, sim. Benedict Cumberbatch. Porque eu acho que quando a gente entende, a gente passa a tomar um pouco mais de gosto por aquilo ali, né? E eu acho que esse filme vai fazer com que vocês entendam a criptografia melhor e passem a abrir a cabeça para a criptografia e vai ajudar muito na preparação de vocês. Perfeito, meu amigo. Bom, a minha dica suprema é um tema que eu gosto muito, né? Que é documentários. Eu acho que o Chico também gosta. A gente nunca conversou sobre isso, né, Chico? Mas eu sou um grande fã de documentário, porque eu sou muito realista, né? Então, quem é realista como eu, não gosta muito de ficção, adora documentários. Por exemplo... Muita gente diverge. Eu já amo ficção. Você gosta de ficção. Eu acho que a realidade só pode ser verdadeiramente analisada na hipérbole da ficção. Mas, enfim, continua. Eu tenho um pouco de preguiça dessas hipérboles. Estou muito fincado no chão, cara. Então, eu começo a rir. Tudo para mim vira humor. Tudo aquilo que é ficção demais, para mim, vira um grande humor. Entendeu? Então, o cara, macumba. Beleza, então, faz a macumba aí, irmão, beleza. Vira humor, entendeu? Para mim. Ficção, para mim, é humor. Então, eu até comecei a ver, confesso que não acabei, me deu sono no dia, eu estava cansadão, mas eu vou acabar de ver, mas já me interessou demais, talvez até hoje eu faça isso. Você vê, acho que antes de anteontem, que é o filme que tem tudo a ver com o episódio que a gente está tendo aqui no Supremo Cast, que é o Privacidade Hackeada, que é um documentário que vai analisar como a Cambridge Analytica, aquela empresa, influenciou especialmente a eleição americana, pode ter influenciado a eleição brasileira e como isso é um grande risco para a democracia. Isso casa um pouco com outro livro que eu estou lendo, que é Como as Democracias Morrem. Depois eu indico esse livro também, que é um livro obrigatório para o momento atual que a gente está vivendo. Então, a minha dica é do Netflix, documentário Privacidade Hackeada. Você vai ver aí se você está dando seus dados ou não para as empresas de aplicativos, os provedores de conteúdo, né? A Cambridge Analytica trabalhou muito isso. Oi? Ele foi muito premiado, esse... Sim, esse documentário foi. Super, e acho que é uma dica que a gente não tinha dado aqui ainda no Supremo Cast, e eu acho legal, principalmente porque ontem eu levantei um debate no meu Instagram a respeito da monitoração de celulares nesse período da pandemia, que o Dória está implementando em São Paulo, o Ministério Público Federal está até questionando como vai se dar isso, mas eu acho que eles estão fazendo através de blocos de dados, né, Pablo, em massa, e analisando não onde o Pablo está, mas se as pessoas estão se movendo com os celulares ou não. Eu, particularmente, não vejo uma violação à privacidade num primeiro momento. Simplesmente por uma razão de saúde pública, você saber se as pessoas estão se movimentando para lá e para cá e não fazendo uma análise pontual e específica do A, do B, do C. Eles estão fazendo uma análise de bloco de dados, de megadados, né? E eu acho que aí não há violação, ao meu ver, à privacidade. E eu até questionei no meu Instagram e no meu Twitter. As pessoas parecem estar muito preocupadas com essa atitude do Estado, mas não estão nem um pouco preocupadas com as atitudes das empresas privadas para os quais eles cedem os dados diuturnamente, né? Exatamente. Muito pior. Fala, Bruno, Carol. antes da gente encerrar, eu preciso fazer um agradecimento especial para um ouvinte do Supremo Cast que mandou um e-mail muito bacana para a gente. Fique à vontade, vamos lá. O nome dele é Bruno Eberson. Ele escreveu Já começou bem, o nome dele é maravilhoso, Bruno. Eu sabia que você ia falar isso. Tô brincando, vai, Carol. Ele escreveu assim: Boa noite, doutores. Escrevo este e-mail enquanto faço compras no supermercado e ainda não terminei de ouvir inteiro o podcast Conversa sobre Criminologia.
Me arrepiei em ouvir a história da aprovação para delegado de polícia do Dr. Murilo Ribeiro. Estou no 4º ano da Faculdade de Direito e realizei o concurso para delegado de polícia aqui no Paraná, edital que saiu hoje. Realizarei o concurso. Me inspirou ainda mais na busca pela aprovação ao ouvir esse podcast. Quase chorei enquanto escolhia laranjas e as pessoas me olhando, achando que estava com problemas. Mas o fato é que me fortalecia ainda mais. Essa parte agora me arrepia. Nada acontece por acaso, porque ainda não me sinto preparado, mas agora sei que estou no caminho certo. Estudar, estudar e estudar. Obrigado, Supremo Cast. Sensacional. Sensacional, obrigado, gente. Bruno. É Bruno. Como é que é o sobrenome? Bruno? Bruno Eberson. O Eberson. Pô, fantástico, Bruno. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que tem divulgado toda semana o Supremo Cast com muito carinho, printando a tela, divulgando em grupo de WhatsApp. A gente tem crescido muito a nossa audiência em todas as plataformas e a gente deve isso muito a você, nosso ouvinte, que carinhosamente tem nos indicado. A gente tem ficado em vários rankings de podcasts aí jurídicos, né, que saem pelo Brasil afora. Que podcast jurídico você me recomenda? Aí falam alguns tradicionais e sempre estão começando a citar aí, depois de um ano de existência, um ano e pouco, o Supremo Cast com 31 episódios. Pablo, gostou da experiência, meu amigo? Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Achei, assim, sensacional. Eu, de fato, assim, arrepiado com a qualidade, né, com que o Supremo Cast é conduzido. Eu acho muito legal. E uma observação, podcast, ele já existe há muito tempo, Bruno. Muito. Né? Sim, mas parece que vocês, vamos falar assim, reanimaram essa tecnologia, porque hoje em dia é muito comum com qualquer pessoa que você falar, porque o Supremo, aí o pessoal fala, eu ouço o Supremo Cast, coisa que você não o pessoal não manjava muito de podcast, só quem era mais nerd mesmo, quem gostava, quem curtia. Então, assim, cara, eu achei sensacional. Vocês três estão de parabéns, eu me sinto muito honrado por estar participando. Muito honrado mesmo, gente. Muito obrigado mesmo. Pô, cara, obrigado mesmo. Obrigada, Pablo. Um prazer te receber aqui. Exatamente. Então é isso, pessoal. Temos mais um episódio do Supremo Cast. Pablo, brigadão. Que você continue brilhando aí nas turmas do Supremo, nos seus projetos individuais. E conta sempre com a gente aqui nessa parceria. Nós vamos fazer algumas lives aí que a gente já está combinando, né, cara? Para ajudar essa galera, especialmente aí do Paraná. Fiquem atentos. A galera de investigador vai ter aula com o Pablo, de papiloscopista, de delegado. A galera que está na turma regular de carreiras policiais para a gente, para escrivão, investigador, tem aula com o Pablo. Ele está em todas as nossas turmas onde é cobrado informática. Ele é o titular dessa disciplina aqui no time Supremo, né, velho? E é sempre muito bem-vindo e muito bem recebido. Obrigado por tudo que você tem feito aí pelos nossos alunos e obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Supremo Cast, cara. Cara, ó, o que eu falo, vou falar para vocês três e para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Contem comigo sempre. Eu sempre estarei aqui pronto para ajudá-los e participar de qualquer projeto que vocês vierem a lançar. Show de bola. Carol, obrigado. Valeu, Chico, Pablo. obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Foi sensacional e é isso aí. Temos mais um episódio. Temos mais um episódio com conteúdo fantástico. Pablo, muito obrigada pela participação. Obrigado, Carol. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, galera. Valeu. Um abração. Valeu. Tchau.